Imagine um horizonte dourado. O sol nasce lentamente sobre dunas, que se estendem até onde a vista alcança. O ar é seco, carregado de mistério e silêncio. No meio do deserto, estruturas colossais surgem, testemunhas do impossível. Colunas que desafiam a gravidade. Pirâmides que tocam o céu. Estátuas que observam a eternidade. Assim começa a história do Egito Antigo, uma civilização que buscou transcender o tempo, transformando o deserto em vida e a vida em lenda. O rio Nilo cortava o deserto como uma artéria de vitalidade. Todos os anos, suas águas transbordavam, deixando para trás um solo negro e fértil, chamado Kemet, menos a Terra Negra. Era mais do que agricultura, era sobrevivência, cultura e religião. As aldeias cresciam às suas margens e, com o tempo, essas comunidades se uniram em cidades e reinos. O Nilo não era apenas o coração do Egito, era seu Deus silencioso, um elo entre o céu e a terra. O Egito Antigo começou dividido. O Alto Egito, ao sul, tinha seu próprio rei e tradições. O Baixo Egito, ao norte, dominava o delta do Nilo e sua economia estratégica. Por volta de 3100 a.C., Narmer, também conhecido como Menes, unificou essas terras. Foi o primeiro faraó, e com ele nasceu a ideia de um Egito unido, governado por um Deus vivo. O faraó não era apenas um líder, ele encarnava a ordem cósmica, chamada Maiote, mantendo equilíbrio entre o mundo humano e o divino. Carregava símbolos poderosos: a coroa branca do Alto Egito e a vermelha do Baixo Egito, o cetro e o flagelo, representando autoridade e proteção. Sua palavra era lei e sua vida, um elo com os deuses. Entre os faraós mais lendários está Quéops, construtor da grande pirâmide de Gizé, uma obra tão precisa que continua a desafiar engenheiros modernos. Ramsés II o Grande deixou templos monumentais, obeliscos e histórias gravadas em pedra que celebravam suas vitórias e devoção aos deuses. Hatshepsut, a rainha que se proclamou faraó, governou com inteligência, expandiu o comércio e construiu templos majestosos, provando que o poder não era exclusivo dos homens. Akhenaton, o faraó que introduziu o culto ao deus único Otom, desafiou tradições milenares e mudou a face da religião egípcia. Tutankhamon, o jovem rei que governou pouco, entrou para a história graças à descoberta de sua tumba intacta, revelando tesouros e segredos que encantaram o mundo. A sociedade egípcia era rigidamente estruturada, cada camada desempenhando um papel vital na manutenção do império. No topo estava o faraó, considerado a própria encarnação do divino, responsável por manter a ordem cósmica. Amon, logo abaixo, os sacerdotes e vizires coordenavam rituais, justiça e administração, garantindo que o poder do faraó se espalhasse por todo o reino. Escribas, mestres da escrita, registravam tudo com precisão, desde tributos até cerimônias religiosas. Artesãos e agricultores sustentavam a economia e a vida cotidiana, enquanto trabalhadores e escravizados erguiam monumentos que desafiariam os séculos. Todos sabiam que sua existência fazia parte de algo maior, eterno e sagrado, conectado ao próprio fluxo do Nilo. A escrita hieroglífica não era apenas comunicação, mas magia tangível. Cada símbolo carregava significado e poder, capaz de perpetuar memórias e intenções através dos milênios. O papiro, derivado da planta homônima, permitia que registros atravessassem o tempo, documentando não apenas fatos, mas a essência da civilização. O Egito Antigo
era um laboratório de conhecimento. Astrônomos estudavam os céus, alinhando templos e pirâmides com estrelas e constelações. Médicos conheciam tratamentos avançados, capazes de realizar cirurgias básicas e tratar ferimentos graves. Matemática e geometria eram essenciais, usadas para planejar e executar obras de grande escala, desde pirâmides até templos monumentais. A religião permeava cada aspecto da vida. Deuses e deusas governavam forças da natureza e aspectos da existência humana. Ra, o Deus Sol, criador e guia do universo. Horus, protetor da realeza. Ísis, guardiã da magia e da maternidade. Osíris, senhor do submundo, julgador das almas. Cada ritual, cada oferenda, cada cerimônia era uma tentativa de harmonizar o mundo humano com o divino. A morte era vista não como fim, mas como uma passagem. A mumificação era ritual meticuloso, removendo órgãos, secando o corpo com natrão e envolvendo-o em linho, acompanhado de joias, alimentos e amuletos. Tudo tinha o objetivo de garantir que a alma alcançasse segurança e imortalidade na vida eterna. A arte e arquitetura do Egito Antigo refletem ambição e devoção. Pirâmides, alinhadas com precisão celestial, funcionavam como escadas para o divino. Templos e obeliscos foram construídos para durar milênios, gravando batalhas, hinos e histórias sagradas. A esfinge, imponente e silenciosa, permanece como guardiã e símbolo da sabedoria e mistério que rodeiam toda a civilização egípcia. O comércio e a economia eram baseados no Nilo, mas se estendiam muito além. O Egito exportava grãos, linho e papiro, importando madeira do Líbano, ouro da Núbia, especiarias de regiões distantes. Rotas comerciais conectavam o Império ao Mediterrâneo, ao Levante e à África Central, tornando o Egito um centro estratégico e cultural. Mesmo sob ameaça de invasões, o Egito demonstrava resiliência. Hicsos introduziram armas de bronze e técnicas de guerra inovadoras. Assírios e persas impuseram domínio temporário, mas a cultura egípcia persistiu, absorvendo influências sem perder sua identidade. A chegada de Alexandre o Grande, em 332 a.C., marcou a fusão entre tradição egípcia e cultura grega, inaugurando a dinastia ptolemaica. Cleópatra VII, última faraó, tentou preservar essa herança, mas o domínio romano começou uma nova fase da história do Egito, conectando-o ao mundo mediterrâneo. O Egito Antigo não se limitava a monumentos ou faraós. Suas tradições, rituais e festivais eram manifestações de uma cultura profundamente espiritual. Festivais religiosos enchiam cidades e templos de cores, música e dança, celebrando deuses e forças da natureza. O Festival de Opete, por exemplo, era um espetáculo de devoção, ligando o templo de Karnak ao Luxor, onde o faraó caminhava acompanhado por sacerdotes, músicos e dançarinos. Essas cerimônias eram muito mais que celebração, eram reafirmação da ordem cósmica, da Maot e da ligação sagrada entre homens e deuses. A magia estava presente em todos os aspectos da vida. Amuletos, talismãs e encantamentos protegiam o corpo e a alma, enquanto textos sagrados, como o Livro dos Mortos, guiavam o falecido na vida após a morte. A crença no sobrenatural moldava decisões, construções e até a política, influenciando cada escolha de faraós e súditos. O legado do Egito Antigo transcende os milênios. Arqueólogos modernos desenterram templos, tumbas
e artefatos, revelando detalhes da vida, crenças e ciência da civilização. Cada descoberta, cada hieróglifo decifrado, cada múmia estudada, nos aproxima da compreensão de como um povo aparentemente tão distante influenciou o mundo hoje. O Egito inspira cultura, arte, cinema e literatura. Museus exibem suas riquezas, filmes recriam seus mitos, e estudiosos continuam a desvendar segredos milenares. O Nilo ainda flui, e as pirâmides permanecem, lembrando que a grandeza humana pode, de fato, transcender o tempo. O Egito Antigo não vive apenas no passado, ele vive na memória coletiva, nos símbolos que atravessam gerações, nos mistérios que ainda fascinam e na busca eterna do homem por conhecimento, poder e imortalidade. Porque, mesmo após milênios, o Egito continua vivo, sussurrando ao vento do deserto. A história é eterna, e a civilização que ousou sonhar, construir e acreditar permanece entre nós, eterna, majestosa, inesquecível.